Olá, queridos amigos e irmãos. Mais uma vez, mais uma semana, estamos aqui com mais um devocional na seriação Voando por Instrumentos. E hoje, com a presença da Joyce, minha filha, e nós vamos estar aqui louvando um pouco ao Senhor, porque isso também é louvar ao Senhor, quando estudamos a palavra, como nós falamos no devocional passado. E nós vamos estar compartilhando, um pouco sobre o tema, o versículo de hoje, o que o Senhor quer nos trazer nesta hora. Mas gostaria primeiro de orar com vocês. Senhor, nós te adoramos e glorificamos o teu santo e maravilhoso e soberano nome. O nome que está acima de todos os nomes. Senhor, nós queremos te dedicar toda a honra, toda a glória seja dada somente a ti, Senhor, e não a mim, e não a Joyce. Não, Senhor, a honra e a glória é tua. Pedimos nesta hora que tu venha preparar o coração de cada um de nós para recebermos a tua palavra. E que agora, nesse momento, a nossa mente seja totalmente cativa a ti, Senhor. Que nosso pensamento seja totalmente elevado a ti somente, para recebermos aquilo que tu tens preparado para nós. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós vamos estar meditando na palavra de Deus no Salmo 5. O versículo chave é o versículo 8, mas eu vou ler também o versículo 1. Eu vou ler alguns versículos salteados. O versículo 1 do capítulo 5 de Salmos diz assim: Escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer. O 2. Atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a ti que imploro. O 3. De manhã ouves, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. E aí nós vamos lá para o 7. Eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa, com temor me inclinarei. Para o teu santo templo. E o 8 diz: Conduz-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos, aplana o teu caminho diante de mim. Então, Joyce, hoje nós vamos estar meditando sobre essa palavra. E eu vou ficar apenas com esse versículo, com essa parte. Conduza-me, Senhor. Aplana o teu caminho diante de mim. E quando nós falamos nisso, nós pensamos, momentos muito difíceis que nós estamos passando agora, Que esse voando por instrumento vem falando desses momentos difíceis em que o mundo está atravessando, e nós também. Precisamos então usar instrumentos para obtermos a direção que é a nossa bússola. E existe uma bússola melhor Que Deus, que a Bíblia, que a palavra? que a palavra? Não existe uma bússola melhor que a palavra de Deus, E quantas vezes nesse momento muitas pessoas, Joyce, amigos e irmãos, não têm dedicado esse tempo para buscar a bússola daquilo que do seu instrumento, e aí fica perdido, em pensamentos maus. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, tá morrendo fulano, meu Deus, perdi mais um, e a gente vai ficando Desesperado. Exatamente, desesperados. Mas por conta de quê? Dos nossos pensamentos. Porque nós precisamos ter a nossa bússola, que é a palavra de Deus, como regra de fé
e de prática. Saber que o que é da vontade de Deus, né? A Bíblia, a palavra de Deus, como regra de fé e prática, Joyce, amigos e irmãos, vem a ser o piloto, vem a ser o melhor amigo do piloto. Então o Senhor tem nos dado instrumentos para pilotarmos em meio a essa grande dificuldade que estamos atravessando. Mas temos que ter um amigo, né? O piloto sempre tem o copiloto, né? Que fica do lado dele sempre. Que fica do lado dele sempre. Que fica do lado dele sempre. Então, quem é que fica do nosso lado sempre? Deus, a palavra. Deus, através da palavra, né? Muito lindo pensar isso, que nós temos esse amigo pilotando conosco. E eu escrevi aqui, né? Como podemos saber qual é a vontade de Deus? Tá. Como sabemos, já estamos chegando no momento dessas dificuldades que estamos atravessando nesses dias, em que estamos precisando perguntar ao Senhor qual é a vontade dele. A vontade do Senhor é sairmos já do isolamento social, irmos para os nossos templos, fazermos os nossos cultos, que estamos morrendo de saudade. O que você acha disso, Joyce? Eu acho que ainda não é a hora, não é a vontade de Deus ainda, né? Mas por que você acha que não é a vontade de Deus, né? Precisamos buscar isso em Deus. Por que não é a vontade de Deus? Mas para ouvirmos Deus nos responder, quantas vezes queremos persuadir Deus através das nossas orações? E nós esquecemos que o que precisa prevalecer é a vontade do Senhor. Mas aí nós oramos, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero muito. Eu quero ir para a igreja, eu quero ir para o supermercado fazer compra, eu quero andar, eu quero sair de casa. Eu já não estou suportando mais. Eu quero ver meus filhos brincando, eu quero que meus filhos voltem às escolas. Senhor, eu quero, mas nada está acontecendo, alguém tem que tomar atitude. Opa, eu vou começar. Eu vou começar a tomar essa atitude, eu vou para o supermercado, eu vou levar meus filhos para a rua para brincar. Porque essa é a oração do nosso coração, a oração das nossas emoções. Mas não é a vontade de Deus. Pode não ser a vontade de Deus. E até pode ser, né? Mas precisamos ter esse discernimento. Nesse discernimento nós só vamos aqui, na palavra de Deus. E o versículo diz: conduza-me, Senhor, aplana o teu caminho diante de mim. Senhor, é a tua vontade? Então, conduza, Senhor. Prepara esse caminho que eu já estou indo. Prepara esse caminho diante de mim aí, Senhor. Vai à minha frente. Vai à nossa frente, né? E a vontade, então, quantas vezes queremos persuadir com as nossas orações emocionais? As nossas orações emocionais é aquela que nós desejamos. Mas nós oramos e falamos: Senhor, precisamos disso, pedimos isso, queremos isso. Mas esquecemos de perguntar, de falar, ou de... Segundo o que o Senhor quer, segundo a sua vontade. Porque tudo que nós pedimos ao Senhor, precisamos declarar para Ele, mas tudo, Senhor, segundo a sua vontade. E aí, a vontade, o medo com relação à nossa vida, nos faz, eu escrevi aqui, o medo com relação à nossa vida, nos faz esquecer que temos uma bússola. Porque o nosso medo é tanto, né? Que o medo diz assim: não, eu não quero sair de casa. Mesmo que
os governantes digam que está tudo bem, eu acho que eu ainda não vou sair. Porque é o medo que tomou conta e acaba nos aprisionando. E aí nós esquecemos que nós temos a resposta, é aqui, que o nosso copiloto, o nosso melhor amigo, está aqui na palavra de Deus. Está na oração que nós fazemos a Ele, não só de emoções, mas fazemos a Ele de coração, né? Com toda a nossa vontade. Então, eu escrevi aqui, nos direcionar ao caminho certo, né? Procurar essa bússola infalível, e essa bússola é que vai nos direcionar ao caminho infalível para nos direcionar. As nossas emoções, e agora nós vamos conversar um pouquinho, Joyce, sobre as nossas emoções. As nossas emoções, elas têm sido obstáculos. E obstáculos para o nosso espírito. Porque quando oramos, se vamos orar com a nossa emoção, o que vai gritar alto é a nossa emoção, é a nossa vontade. É a nossa vontade. E não a vontade de Deus. Né? E precisamos entender isso. As nossas emoções têm sido esses obstáculos para o nosso espírito. E por aí é que entendemos a direção de Deus. Se nosso espírito está em Cristo Jesus, se a nossa fé está no nosso melhor amigo, no copiloto, eu vou voar no espírito tranquilamente. Eu vou voar no espírito. Mas se eu não tiver esse melhor amigo ao meu lado, eu vou voar não no espírito, eu vou voar apenas na emoção. E nessa dificuldade que estamos atravessando esses dias, a gente se pega muitas das vezes voando nas emoções. Porque a gente ouve o noticiário e aí nós vamos atrás da emoção desse noticiário. Nós ouvimos falar que, como essa semana, né, nós perdemos uma pessoa muito querida. Eu, particularmente, perdi uma pessoa muito querida com a Covid-19. E confesso que no momento a minha emoção gritou. No momento a minha emoção gritou e disse: puxa vida, os pastores, porque ele era um pastor também, puxa vida. Mas na mesma hora eu falei: não, Senhor, a tua palavra nos diz que nós precisamos confiar em ti. Se o Senhor assim fez, porque foi da vontade do Senhor. Porque, queridos e amigos e Joyce, sabe o que está acontecendo nesse período de grande teste? Que eu falei eu falei no vídeo passado, no devocional passado, que nós estamos num teste. Sabe o que está acontecendo? O Senhor está recolhendo os seus. Quem ele precisa recolher, ele está recolhendo. Para que não se perca mais tarde. Para que, Joyce? Não se perca. Exatamente. Para que não venham se perder, para que não venham se abater, para que não venham sofrer. O Senhor está recolhendo os seus. Mas nós, enquanto estamos aqui, enquanto Ele não nos recolheu, nós precisamos confiar nesse amigo copiloto que nós temos. E precisamos voar, né? Voar, mas voar com o Espírito Santo de Deus, voar com a palavra, voar com o nosso piloto. Ter a nossa bússola. Opa, que caminho eu vou seguir? Não é? Isso mesmo, Joyce. Ter a nossa bússola. Portanto, precisamos ter cuidado com as nossas emoções.
para que essas mesmas emoções, esse sentimento que nós temos de coração, né? Que sente dor, porque nós somos humanos, nós sentimos dor, nós sofremos com a dor do outro, pois temos a empatia, né? A empatia para se colocar no lugar do outro. Nós, como servos do Senhor, e até aqueles que não são servos do Senhor, podem também ter a empatia de se colocar no lugar do outro e sentir a dor e sofrer, mas não podemos deixar que isso venha nos atrapalhar no nosso relacionamento com Deus. O agir de Deus em nossas vidas, para que essas emoções não venham atrapalhar o agir de Deus em nossas vidas. Que a minha vida seja direcionada por Deus. Eu sempre preciso buscar isso. Precisamos, amigos, buscar isso. Uma vida direcionada na vontade do Senhor. Mas as emoções nos atrapalham. E aí o medo nos faz ficar preocupados. Mas a palavra do Senhor no Salmo 5, versículo 8 diz: conduza-me, Senhor, aplane o teu caminho diante de mim. Aplane endireita o caminho. Se eu estou indo por um caminho, se o meu instrumento está indo por um caminho tortuoso, que não vai não vai me levar à vitória, não vai me levar ao quê? À vontade de Deus. A vontade de Deus. Então a gente precisa o quê? Pedir a Ele que aplane. Então Ele diz que, Davi fez essa oração assim de forma maravilhosa, sublime. Conduze-me, Senhor, aplana, Senhor, o caminho diante de mim. Se o meu instrumento não está seguindo uma bússola, que é a palavra do Senhor, que é a vontade de Deus na minha vida, então eu preciso fazer essa oração que Davi fez. E não deixar que as emoções venham atrapalhar o agir dele em nossas vidas, né, Joyce? Né, amigos e irmãos? Devemos ser guiados por quem? Por Deus. Por quem, gente? Pelo Espírito Santo de Deus. Ele que nos guia. Por isso que diz que e onde está o Espírito Santo de Deus? Aqui dentro desse livro, da palavra de Deus, fala do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E ele precisa estar dentro de nós. Ele precisa estar, ele está na palavra para que nós, ao lermos e estudarmos, ele possa adentrar no nosso interior e estar em nós e nos guiar. Mas para isso é necessário que nós permitamos que o Senhor faça isso, né? Que ele e usar esse instrumento que ele tem nos dado para voarmos. E aí eu escrevi aqui, devemos ser guiados pelo Espírito de Deus, pois somos filhos de Deus. Somos filhos do Deus vivo. Aquele que vive e reina para sempre. Aquele que está conosco em todos os momentos. Em momentos mais difíceis. Não é, Joyce? Fala um pouco sobre isso. O que Deus tem feito, né, em nossas vidas, para nos demonstrar que nós somos guiados por Ele. E que Ele tem nos protegido, né, dessa enfermidade, que Ele está com a gente mesmo. Mas nós precisamos buscar. Nós precisamos pilotar o nosso instrumento. E os instrumentos são variados, sabe, Joyce? Nos outros devocionais, nós temos estudado, nós temos lido, e o Senhor tem falado que Ele tem nos dado muito instrumento, sabe, amigos? Muito instrumento. Eu não sei qual é o seu instrumento. Eu não sei, Joyce, qual é o seu instrumento. Mas o Senhor já nos deu o instrumento, o Senhor já te deu, amigo e irmão,
um instrumento. Pegue esse instrumento que o Senhor te deu. Olha, eu posso exemplificar alguns instrumentos. O estudar a palavra, o louvar, cantar. Se você gosta de cantar, cante ao Senhor, louve ao Senhor. Oi? Olha um instrumento, se você gosta de dançar, dance para o Senhor, isso mesmo. Lá Davi dançava e salmodiava para o Senhor. Se você gosta de tocar um instrumento, né, na igreja, se você gosta de um violão, tem esse dom, é um instrumento que o Senhor tem te dado para você voar em meio a essas dificuldades todas. Quanta gente precisando de um folheto. Se você tem esse instrumento de distribuição de folhetos para evangelizar, glória a Deus, é o seu instrumento. Se você tem o dom da palavra, quer falar, use esse instrumento, mas nunca se esqueça de pedir discernimento ao Senhor, se é da vontade dele ou não. De que forma? Orando a palavra. Conduz-me, Senhor. Aplana, Senhor, o meu caminho. Aplane o meu caminho. Se eu não estou indo na direção certa, Senhor, vem com a tua bússola e me direciona. Me coloca aí, Senhor. Coloca o meu instrumento no lugar certo. Porque você, com o seu instrumento, Joyce, amigos e irmãos, nós com o instrumento que Deus nos deu na mão, nas nossas mãos, direcionado por Ele, segundo a vontade dEle, com os nossos caminhos aplainados, nós alcançaremos muitas vidas. E como que nós vamos alcançar essas vidas? Através desse instrumento, levando a palavra de Deus. Porque quando hoje nós não podemos abraçar, mas quando nós podemos fazer assim, né? Nós já tocamos. E o Espírito Santo está em nós. Transfere. O Espírito Santo que está em nós transfere. Imagine quando nós pudermos nos abraçarmos. Mas quantas vezes nos abraçamos e não pensávamos nisso, né? Esse devocional eu sempre faço questão de falar, porque eu não sei se os amigos e irmãos estão assistindo todos os devocionais, de repente você só assistiu. Esses devocionais foram escritos por mim no ano de 2014. E agora o Senhor está me fazendo usar, mas Ele tem um propósito, né, para tudo isso. Então, queridos e amigos, e Joyce que está aqui conosco, a nossa bússola é o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. E aí, você tem uma bússola aí? Na sua casa? Na sua vida? Porque também é o seguinte, às vezes temos a nossa bússola, que é a palavra de Deus, nós temos ela guardadinha lá na estante, toda empoeirada. Quase não abrimos. Ela está servindo de bússola? Não. Ela está servindo de um adorno. De quê, Joyce? De um enfeite. De um enfeite, exatamente. Mas eu tenho certeza que se você tem uma bússola na sua casa, você, a partir de hoje, você vai pegar essa bússola, vai ficar com ela, vai ler, vai estudar, vai trabalhar, vai orar, vai pedir ao Senhor discernimento aqui e vai manusear o seu instrumento de forma sobrenatural. E você vai ver o que Deus pode fazer na sua vida, o que vai fazer na minha vida e na sua também, viu, Joyce? Então, que Deus abençoe meus amigos e irmãos. Muito obrigada pela sua presença, viu, Joyce? Pela sua participação, pelo seu apoio, né? Ao meu instrumento, né? Muito obrigada. Que Deus abençoe a todos vocês.
E que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja trabalhando em cada coração nesta hora, em nome de Jesus. Amém? Amém. Beijos. Tchau.